meninas, estamos começando mais um Entre Nós Cast, dando andamento à nossa série Kryptonita, expondo as nossas fraquezas. E a nossa fraqueza de hoje vai ser cobiça, inveja. Acho que ninguém sente isso não, né, meninas? Isso não é uma coisa própria de nós mulheres. No mundo de hoje, ainda mais, não. Pois é, bem, quando a gente para pensar o que seria cobiça, é aquela velha história de olhar para a grama do vizinho e achar que ela é bem mais verde do que a sua. E querer a grama verde. Claro, a dele é melhor, né? E quando a gente pensa a respeito do início de todas as coisas, eu acredito que esse tenha sido o desejo luciferiano. Porque Lúcifer desejou algo que pertencia a outra pessoa, que era ser como Deus. E eu acredito que esse desejo está em mim e talvez, não sei se em vocês, se vocês reconhecem esse pecado. Muitas vezes nós realmente desejamos aquilo que o outro possui, acreditando que é melhor do que o nosso, muito posto, inclusive, através do efeito mimético. Ora, aquilo que ele tem, eu também quero. Aquilo que ele tem é o que o torna feliz. E eu serei feliz ao possuir exatamente aquilo que ele tem. E hoje em dia, no mundo digital, por meio das mídias, Instagram, que nem diz meu marido aí às vezes no story, por meio do Instagram, a gente tá sempre olhando a vida dos outros e achando que é melhor do que a nossa e desejando. Então, como é que isso tem nos afetado hoje? Na verdade, eu acho que as redes sociais, elas vieram também muito com essa ideia de, entre aspas, fuga da realidade. O que eu percebo é muito uma movimentação, às vezes, de expor o que não tem para agradar quem você não gosta e mostrar uma realidade que você queria ter, que você desejava ter. E o quanto que isso é danoso pra gente e olhar para como que a sociedade, como que o mundo, ele direciona a gente a querer cada vez mais. Então, você tem sempre um objetivo mais alto. Não que o problema seja o objetivo em si, mas desejando. Por quê? Porque fulano de tal conseguiu e alcançou. Então, acho que a gente está sempre sendo levada a essa ganância. Eu acho que a palavra é essa. É a ganância de querer mais e de ter, e de ter, e de ter. É insaciável. E eu acho que isso traz sérias consequências, porque você começa a tirar os seus olhos do que é fundamental, do que é verdadeiro. Então, se é no trabalho, em vez de você olhar para o trabalho como uma fonte de sustento, para que você possa proporcionar coisas boas para sua família, você começa a olhar para o trabalho como uma fonte de riqueza, para ostentação, luxo e esbanjar uma realidade que você, enfim, que você quer mostrar para outras pessoas. A gente começa a acreditar na mentira de que nós somos aquilo que possuímos. E aí a gente precisa cada vez mais ter. E eu acho que um perigo nisso, como o Duda falou, é a inversão de valores, né? A inversão da importância que a gente dá às coisas. Porque, de fato, não existe problema nenhum em, por exemplo, você trabalhar e você querer uma casa para sua família, quando o objetivo daquela casa em si é dar conforto à sua família. Mas eu acho que quando a gente, ao invés de olhar para as coisas como uma ferramenta e passa a olhar as coisas como um fim em si, a gente distorce o nosso coração. De fato que, por exemplo, se de algum momento for necessário sacrificar aquela casa em prol da sua família, você talvez pense duas vezes se você é capaz de fazer isso ou não, porque o fim era a casa e não a família. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que eu quero isso? Por que eu quero tal coisa? Por que eu quero? Por que eu faço isso? E a resposta desse porquê, ela fala muito do que está no nosso coração. Por quê? Para mostrar? Por quê? Para incentivar outras pessoas? Por quê? Para, sabe, ter um status? Por quê? Para ser valorizado, para ser reconhecido, para fazer parte de um grupo seleto de pessoas, ou para proporcionar algo para minha família, ou para viver uma vida confortável, ou qual que é o seu porquê? E eu acho que a gente precisa entender isso para identificar e saber o que é que a nossa sociedade, o que é que o mundo ele tem nos proposto, mas o que é que a gente não quer que deixe entrar no nosso coração.
todos nós, como cristãos, afirmamos que recebemos uma nova vida a partir de Jesus. Mas a gente não deve apenas receber uma nova vida, mas um novo estilo de vida. E a gente não pode ter um estilo de vida conformado com o que nos está posto. A gente precisa refletir. Eu acredito que a gente precisa fazer a pergunta anterior. O que eu desejo? O que eu desejo é uma necessidade, né? Ou é apenas um desejo? Aquilo que eu estou buscando é uma necessidade ou é um desejo? É uma necessidade ou é luxo? E eu acredito que a gente precisa fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente está dentro dessa mentalidade de consumo em que eu quero, eu preciso, e aí eu trabalho para consumir e me ausento para pagar, e muitas vezes as nossas relações elas são esvaziadas da nossa presença, a nossa família, os investimentos na vida diária com Deus, de devocional, de tantas coisas, elas não acontecem porque você está nesse looping, né, de trabalhar para pagar e pagar para consumir. Então a gente precisa rever que estilo de vida nós estamos tendo como cristãos. Muitas vezes a gente precisa talvez ter um compromisso de uma vida mais simples. A gente fala tanto sobre efeito mimético, de que a grama do outro é mais verde, de consumo, de status, mas ninguém vê dizendo assim, eu quero ser mais humilde, eu quero ganhar mais, mas investir mais. Eu quero poupar mais para poder abençoar mais pessoas. A gente talvez precise rever a maneira como a gente está fazendo a gestão daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E trocar o ser, ou trocar o ter pelo ser. E é um desafio, porque, como a gente falou, essa série toda do Kryptonitas é a contramão do que o mundo ensina. É o extremo oposto do que o mundo ensina. Então, quando você fala em ser mãe e ter uma profissão, ter uma profissão se torna uma prioridade máxima do que ser mãe. Então, existem vários outros dilemas entre ser e o ter, e que eu acredito que a inveja ela permeia aí nesse ambiente, porque ela desperta essa ganância, esse desejo que nós mulheres temos mais do que os homens, e eu acho até que é um pecado, vamos dizer assim, velado. Perfeito. Porque ninguém fala assim, eu tenho inveja. Quando você fala que tem inveja, você diz assim, é uma inveja branca, não, é uma inveja boa, mas não é inveja. E eu acho que é bom ressaltar aí duas coisas, né? Que, primeiro, existe o lado da cobiça, mas a inveja tem também o lado de se irritar porque o outro tem. A inveja, muitas vezes, ela não parte só do você querer ter igual. Ela parte do lado de você estar com raiva porque a outra pessoa tem e você não. Então, e isso é de fato muito contraditório com a nossa fé, né? Porque a nossa fé é uma fé de um Deus que se alegra com pessoas e se alegra com a alegria das outras pessoas, né? A gente diz muito na nossa igreja que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E se você tá irritado porque seu irmão teve sucesso, como é que você tá se alegrando com aquele que se alegra também, né? De fato, é aprender a olhar. Muitas vezes a gente diz, a gente tem que olhar para o que tem menos e ajudar, e é a verdade, a gente tem que olhar para quem tem menos e ajudar. Mas a gente tem que olhar para quem tem mais e se alegrar também, porque, de fato, aquela pessoa teve mais, de certa forma, o Senhor permitiu que ela tivesse. Então, não nos cabe ter raiva ou cobiça ou inveja ou desgostar de alguma forma. Eu acho que é muito mais fácil, às vezes, na nossa cultura cristã, a gente se apiedar do pobre do que a gente se alegrar com o rico. Perfeito. Verdade. Chorar com os que choram, você tá num lugar, de alguma forma, de... dependendo da situação, ele está triste, ele está abatido, então eu estou equilibrado, eu talvez esteja melhor do que ele, e aí nessa perspectiva da inveja é mais fácil.
E talvez nessa estrutura que a gente está construindo seja mais desafiador realmente você se alegrar com a vitória, com a conquista, né, com quem realmente tem crescido. O que Duda trouxe a respeito do pecado velado, ele é muito real. Existe um mandamento, os 9 primeiros mandamentos, eles são objetivos, né? Eles não mate, não roube, respeite pai e mãe. Eles são objetivos. Qualquer tribunal consegue julgar esses atos, se eles estão sendo cumpridos ou não cumpridos. Mas o 10º, que é não cobiçarás, é o pecado oculto. É esse pecado do sigilo, assim, que realmente você pode ser muito bom aos olhos de todos, mas por dentro você está completamente putrefada, assim, de ser perversa, de desejar o mal, de se enraivecer com a conquista, e enfim, tudo isso ser muito velado, né? E Provérbios fala isso, né? Provérbios fala que a inveja apodrece os ossos. Então, quando a gente fala sobre isso... Provérbios 14:30. Isso. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E quando a gente fala de apodrecer os ossos, fala sobre você. Quando a inveja não apodrece os ossos do ser invejado. Do ser invejado. Apodrece os ossos de quem está da pessoa que tem a inveja. E isso fala muito sobre como que a gente precisa estar atento a nós. Eu acho que essa série de mensagens, ela traz uma perspectiva... Autoanálise constante. Ela traz uma perspectiva de visão de si. Não é sobre o outro, não é sobre um posicionamento da igreja, um posicionamento do entre nós, é a sua vida, é a autoanálise, é olhar para dentro, é analisar como você tá e, claro, ter uma rede de apoio que te ajude, ter pessoas que você possa confessar seus pecados, que você possa expor suas fraquezas. Eu acho que vocês falaram dos mandamentos, né, em Êxodo, e eu acho interessante porque ele dá vários exemplos. Tem outros mandamentos que eles são mais objetivos, que eles, assim, não mate, não mate, não roube, não roube. Inclusive, a cobiça, ela tá aí equiparada, né, a matar e a roubar. Mas aí ele vem embaixo, ele já vai dando vários exemplos, porque ele sabe que o coração do homem é ganancioso. Então, não cobice a casa, nem a esposa, nem o esposo, nem o servo, nem a serva. E aí ele termina com nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Porque ele diz assim, a lista é tão grande de coisas que o ser humano... A lista é tão grande de coisas que o ser humano vai cobiçar. Que deixa eu colocar aqui logo. Nem nada que pertença ao coleguinha, nem nada que pertença ao irmão. Nada é nada, minha gente. E o que é pra ser de Duda vai ser de Duda, de Carol, de Carol. O que é pra ser seu vai ser seu. E ponto final, e acabou. Quando a gente fala sobre inveja, né, sobre cobiça, eu acredito que tá muito dentro dessa construção do olhar para o lado. E aí, toda vez que a gente pauta a nossa existência nessa perspectiva do olhar para o lado, eu costumo trazer que isso é extremamente danoso. Por quê? Você sempre vai olhar para a versão, para a fatia daquela pessoa que, de alguma instância, vai provocar algo ruim em você. Então, você vai olhar para o lado e vai dizer, poxa, Sabrina é aquela pessoa que é mais não sei o quê. Duda aquela parte de Duda é a mais não sei o quê. E aí, toda vez que você olha para o lado e vê algo grandioso na outra pessoa, você se sente pequeno. Você se sente insuficiente. E você vai se comparar com uma face daquela pessoa que é muito boa. Porque todos nós temos boas faces e péssimas instâncias. Mas você olha para melhor e se diminui diante daquilo que está sendo observado. E você não para perceber aquela pessoa como um ser integral, que vai ter qualidades e virtudes e pontos de melhoria. E aí, eu costumo construir que o olhar para o lado sempre é danoso. Porque vai ter sempre alguém mais bonito, mais inteligente, mais rico, mais sarado do que você. E é fato, lide com isso. Você vai olhar e vai enxergar alguém nessa perspectiva. E aí eu costumo parar para pensar, e muitas vezes eu trago algumas reflexões sobre isso, de que se você precisa construir comparações, porque olhar para o lado é comparar, não olha para o lado, né?
olha diante de duas perspectivas. Olha para dentro e olha para o alto. Porque você olhando para dentro, se tem algo que você precisa comparar é o quanto a Carol que está aqui hoje é melhor do que a Carol que estava ontem. Perfeito. Né? O quanto que a Carol que foi ontem é melhor do que a Carol do início do ano. Então, nós temos dia a dia a oportunidade de nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmas, e essa sim precisa ser uma referência, porque nós não podemos nos acomodar. É por isso que a gente está falando sobre essas séries aqui de Kryptonita. Nós precisamos reconhecer nossos pecados, reconhecer nossas vulnerabilidades e dizer, eu sou maledicente. Eu sou invejosa, eu sou controladora, eu preciso trabalhar essas instâncias em mim de forma intencional e por meio do Espírito para que eu possa ser amanhã uma versão melhor do que a que eu estou aqui. E olhar para o alto é porque a gente só tem um único modelo. Porque quando a gente olha para o lado, a gente olha para quem tá e se deprecia. Mas quando a gente olha para o alto, a gente olha para o único modelo perfeito, porque qualquer humano, ele vai ter bela face e pontos de melhoria, mas em Jesus a gente encontra a plenitude de Deus. E quando a gente olha para ele, a gente não é na perspectiva de se sentir pequeno, porque claro que nós vamos nos sentir pequenos, mas a gente encontra o caminho da graça, né? De que ele transforma a cada um de nós dia após dia por meio do seu Espírito Santo, nos tornando pessoas santificadas. Então, a gente olhando para dentro e olhando para o alto, eu acredito que seja uma boa trajetória para a gente parar. Olhou para o lado, irmão, viu a cabecinha fazendo isso? Ai, para, volta, olha para dentro, olha para o alto, olha para dentro, olha para o alto. E a gente ir fazendo esse trabalho para que a inveja, quando eu ouço que ela apodrece os ossos, eu não consigo pensar em outra figura de que raízes, sabe? É como se aquilo entra e vai criando raízes e nos sugando. Então, a gente precisa estar vigilante e olhar para dentro e olhar para o alto. E todas as vezes que a gente olhar para o lado, a gente dizer, opa, não é essa direção. Vou reconstruir a minha... E nesse contexto, lembrar que, de fato, a cobiça, a inveja, elas são frutos da carne, né? Mas o fruto do Espírito é a mansidão, é a generosidade, é, de fato, a bondade, é você olhar e ver bondade, é você olhar e se alegrar. Entender que, por mais que a nossa essência e tendência pecadora seja de fato de cobiçar, a gente tem um ajudador dentro de nós também que nos ajuda a seguir o caminho contrário, né? E quando o Carol fala sobre apodrecer os ossos, né, retoma esse assunto, me vem muito à mente porque o osso ele dá sustentação. E quando você fala de apodrecer os ossos, você pensa numa pessoa fraca, numa pessoa que não tem força, e é justamente o contrário do que a pessoa está desejando, porque a inveja é justamente esse sentimento de pertencimento, de força, de ter, de querer, enfim, de pertencer. E, paralelo a isso, quando você olha para o alto, você vê que você já pertence a Cristo. Você já tem a maior das alegrias, que é pertencer e receber essa graça. Então, eu acho que olhar para o alto e olhar para dentro é realmente... Eu acho que é o caminho, sabe? Como se livrar da inveja. Olhar para dentro e olhar para o alto seria a resposta. E entender que o caminho de fragilidade, eu acho que essa série, ela é muito, muito forte, é muito preciosa para a gente aqui que está compartilhando, porque... Você fala de olhar de fato para dentro, entender que expor as nossas fragilidades é desafiador. Ninguém vira para o outro e expõe as fragilidades. Por quê? Demonstra fraqueza. Demonstra que você não é bom, que você tem áreas obscuras. E quando o Carol fala sobre esse lado, né, de você olhar para o lado e olhar para alguém, também tem muita perspectiva de que o outro vai mostrar aquela parte que é boa. Então, quando a gente parte desse princípio de trazer essa série para falar sobre as fragilidades, as vulnerabilidades e o lado ruim, a gente tá do lado que nos enfraquece, a gente tá falando o seguinte, olha, sabe esse meu lado aqui? Eu só mostro o meu lado bom. Todo mundo só conhece esse lado de Duda. Mas sabe esse lado ruim? Tá aqui. E aí, quando você faz isso, e você tá dentro de um grupo que também faz o mesmo, isso nos fortalece. Então, o contrário do apodrecimento dos ossos
a gente vai vendo um fortalecimento mesmo de pessoas que se ajudam, de mulheres que estão dispostas a se ajudar e a enfrentar isso. E aí, eu acho que falando em enfraquecimento, em ajuda, tem um outro contraponto da Bíblia que ele fala muito relacionado à inveja, que é o contraponto, a associação com a guerra e o contraponto com a paz. Tem um texto de Tiago aqui que eu separei, porque eu gosto muito, que ele diz muito assim sobre inveja, que é Tiago 4:2, que diz assim: querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. E aí é muito forte, porque ele fala justamente de algo que você tá ali e você não recebe. E eu acho que isso é muito verdade pro coração cobiçoso, pro coração invejoso, porque mesmo o que ele recebe, para ele não é fonte de contentamento. E isso é uma fonte eterna de guerra consigo e com os outros, porque não há satisfação. E aí é um contraponto enorme, até naquele outro texto que eu falei, que ele diz, mas um coração em paz, e no outro lado ele fala de uma pessoa invejosa. Porque o shalom de Deus é muito bonito, porque a Bíblia tem essa palavra, que é o shalom, que é uma palavra que não tem tradução em outra língua completa, que a gente entende por paz, mas é uma paz que ela é uma paz que vem junto da alegria, da completude, da satisfação, da prosperidade. Então eu acho que é muito forte na Bíblia esse contraponto de inveja e paz no sentido amplo, no sentido de ser próspero, no sentido de ser completo, no sentido de ser alegre. E isso é bem conectado com o porquê, né? O propósito que a gente falou lá no início. O que eu ia pontuar era exatamente isso. Quando a gente vê esses ossos fragilizados que geram insuficiência e fraqueza, está amplamente ligado ao que Sabrina colocou, com a sensação constante de insuficiência. Porque o invejoso, ele almeja aquilo e ele conquista, mas logo aquilo que é o objeto desejado logo se torna algo que não é mais tão importante assim. Então, é uma insatisfação crônica. E aí, outro versículo que eu trouxe aqui, que é muito... A gente tem que aprender a não domesticar os nossos pecados e compreender a dimensão do que ele realmente se trata. Quando Sabrina fala de que a inveja e a cobiça são pecados da carne, nós precisamos nos envergonhar e confessar os nossos pecados. Quando Duda traz esse lugar de segurança, né? Às vezes a gente precisa dizer, eu tenho inveja, eu fui invejosa, eu estou sendo invejosa. É claro que dentro de um contexto de talvez de discipulado, de um lugar em que a gente precisa colocar isso para fora, mas a gente precisa entender a dimensão do que isso se trata. Tiago 3,16 diz, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Veja, se a gente não reconhece isso, se a gente vai nutrindo isso em nós estamos realmente alimentando a nossa carne. E a gente precisa compreender, e aí é por isso que a raiz vai seguindo, né? Os ossos vão sendo consumidos, a insatisfação vai se tornando crônica e isso vai nos tomando por inteiro. E o antídoto disso, eu não consigo ver outra coisa senão o que Sabrina traz sobre a Shalom, mas é o contentamento. Compreender que aquilo... Eu adoro essa fala a respeito de felicidade, que felicidade é desejar aquilo que se possui. E a gente precisa encontrar esse lugar de desejar aquilo que nós possuímos, porque se a gente vai achar que a felicidade está na esquina, né? Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz, e tal coisa, eu vou ser feliz, a gente percebe que ela vai fugindo de nós. Então, Jesus é a nossa fonte de felicidade. E vê como isso é belo, a gente já o possui, né? Ele já fez tudo por nós. O sacrifício já foi feito, ele já deu tudo que tinha para nos dar. Tudo que nós fazemos é por reconhecer tudo que ele nos deu. Então, assim, realmente isso é felicidade, é desejar aquilo que já temos. A salvação, o sacrifício de Jesus e aquilo que emana de bom em nós é reflexo dele, porque nós fomos alcançados. E isso é um caminho de Shalom.
entender o perigo, né, da insatisfação. Como a Carol falou, tem um textinho aqui de Provérbios que diz: a ira é cruel e a fúria como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. E aí entender esse perigo e, por outro lado, entender o poder do contentamento, né? Que a gente não é feliz porque tem. Não é quando você conseguir o que aquela outra pessoa tem que você vai ser feliz. A gente é feliz porque a gente porque Deus nos fez assim, porque a gente tem, de fato, em Cristo, o nosso maior motivo de alegria. E esse é o antídoto maior, né? Eu só lembro de Paulo, na fala de Carol, de Paulo dizendo que todavia se alegrará no Senhor num contexto de perseguição, de prisão, num contexto de sofrimento físico, num contexto em que ele estava ali recebendo chibatadas. E ele diz que se alegra no Senhor apesar de todos os contextos. A gente precisa olhar para a nossa vida e olhar para o mundo e entender que, apesar dos contextos, a gente sempre tem motivos para alegria. E, obviamente, a gente tem esse motivo grande e maior no Senhor, mas eu acho que nas pequenas coisas da vida também a gente tem muito mais motivos para se alegrar do que a gente enxerga, né? Eu acho que a gente tá ali, a gente falou sobre murmuração, a gente tá ali às vezes reclamando, e a gente tem tanta coisa pela qual que a gente poderia se alegrar, a gente não está se alegrando. E em maior instância, a gente sempre tem o amor de Deus que nos fez e o sacrifício de Cristo que nos resgatou. Então, quando a gente lembra, né, desse imenso amor, como é que a gente não se alegra, como é que a gente inveja ao outro. E muitas vezes a gente está aí invejando coisas que vão passar, que vão ser queimadas como fogo. A gente tá invejando uma casa, um carro, um apartamento, uma viagem. E a gente tem um amor tão grande e uma promessa de vida eterna ao lado do Senhor. E a gente tá esquecendo de olhar para aquilo que de fato é o mais importante. Né? Eu queria trazer um desafio, assim, realmente. A gente falou que o controle está muito posto para o adoecimento da ansiedade. Se eu fosse fazer talvez um contraponto, eu acredito que pessoas muito insatisfeitas e não contentes com aquilo que possuem podem muitas vezes trazer até uma configuração um pouco mais depressiva e não enxergar, né? A depressão, ela tem essa característica da desesperança muitas vezes. E um antídoto para isso, e eu acredito que também seja o mesmo para a cobiça e para a inveja, é construir gratidão. A gente já disse, eu acho que Sabrina falou no podcast passado que a gratidão é antídoto para todos os nossos pecados aqui. Mas, às vezes, a gente realmente precisa se forçar. E aí, parece algo simples, mas isso realmente é uma direção dentro da psicologia positiva. É você parar no final do seu dia e você escrever. Sabe, eu hoje sou grato por tal coisa, por tal coisa e por tal coisa, porque ali, nesse momento, a gente tá treinando as nossas vias neurais para colocar o nosso olhar naquilo que nós possuímos, ao invés daquilo que está nos faltando. Então, a gratidão, ela é algo transformador em nossas vidas. E enquanto que a gente tá olhando para aquilo que nos falta e que o outro possui, a gente tá deixando de perceber tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós nos tornamos ingratos. Quando nós somos invejosos, nós somos ingratos. Porque a gente tá olhando para Deus e dizendo: o que tu deu para o outro é melhor do que o que tu tens dado para mim. E o Senhor, ele dá na medida que ele quer, a quem ele quer e como ele quer, dentro da sua soberania. E a gente reconhecer, né, e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por essa parcela que tu tens derramado sobre mim. E me faz ser uma boa mordoma daquilo que tu tens me dado. Para que eu não apenas consuma, ou que eu não apenas imite, mas que eu possa fazer uma boa gestão e que eu abunde. Eu acho que se a gente consegue virar essa chave, né, a gente pode realmente ser um celeiro de Deus, diante de ideias, de pensamentos, de recursos, dentre tantas outras coisas. E mais uma vez, assim, eu acho que tem um contraponto aí do que eu falei no outro podcast, sobre as palavras. Eu acho também que quando o Senhor nos dá recursos, não nos cabe usar esses recursos para fazer inveja ao outro, né? Eu acho que com esse mundo de redes sociais, isso está muito estimulado de você pegar aquilo que você tem, de melhor que você tem, e de fato querer provocar a cobiça no outro, para que você se sinta melhor e que o outro se sinta diminuído, e que você crie uma relação aí de poder, de ganância, cobiça, né? De desejo na outra pessoa, e muito pelo contrário, que muitas vezes ali o Senhor, ele te deu aquilo para abençoar outras pessoas. E aí é sempre tudo sobre o que você pode fazer
com o que você tem, né? Sobre o objetivo do seu coração querer aquilo e sobre o que você pode fazer com o que você já tem em mãos, que pode ser, mais uma vez, para abençoar ou para destruir. Eu acho que uma coisa que Paulo fala e que resume bem isso, sabe? Quando ele fala, tua graça me basta. E olhar para tudo isso é entender que o que eu tenho me basta. Eu tenho a graça de Deus, isso me basta. E quando você fala de basta, essa palavra chega muito para mim, tipo, tá bom, Basta. chega, já deu, não precisa de mais. E quando a gente começa a olhar para essa visão de o que eu tenho me basta, é muito diferente do que é propagado atualmente. Mas a graça dele, de fato, nos basta. Enxergar que o que eu tenho é suficiente e olhar para todo o sacrifício de Jesus. E ainda se ele não fizesse nada mais por mim, se eu não tivesse, não conseguisse conquistar nada mais, já bastava. Por quê? Porque eu tenho a graça dele. E como é difícil, né? Assim, se por um lado é reconfortante, como também é difícil dizer, Desafiador. basta. Basta. É suficiente, né? Como Paulo, tá? Ainda que eu tivesse em perseguição, ainda que eu tivesse em sofrimento físico, ainda que eu tivesse nas situações mais adversas, bastaria, né? Talvez, eu gosto dessa fala de Paulo, porque ele diz assim, eu aprendi a viver no muito, porque ele era de uma classe nobre, né, da elite religiosa, mas ele disse assim, eu também aprendi a viver no pouco, né? Será que nós saberíamos falar o que Paulo disse? Eu estou aprendendo a viver no pouco. Será que se ele me colocar no muito, eu vou aprender a viver? Se ele me botar no muito, será que eu vou aprender a viver no pouco? E eu também fico lembrando sobre o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. A gente acha que Deus é esse garçom, né? Que vai dar todas as nossas necessidades. E ele está muito alinhado com essa fala de Paulo, de que a tua graça me basta. Porque nada me faltará, é porque tu já és tudo que eu preciso, né? Porque ter a ti já é tudo que eu preciso. E aí, nesse mundo que está sempre dizendo, você precisa de mais alguma coisa, porque é o consumo que nos move, a gente está sempre deixando tudo que a gente precisa, que é o próprio Deus, muitas vezes de lado, dizendo, eu quero Deus e mais alguma coisa. E isso está muito expresso dentro da nossa espiritualidade. A gente fica colocando Deus e mais alguma coisa, né? Eu sou cristã e alguma coisa. Eu sou cristã e alguma coisa. Olha, Eu sou cristã. é só ele, né? É só ele. Não é denominação, não é placa de igreja, não é ideologia. Ele é o nosso caminho de nos libertar de nós mesmos, dos nossos pecados e de um caminho redimido e transformado. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos. Eu acho que finalizar essa série é um desafio. Eu acho que nessas 3 séries, nessas 3 mensagens da série, elas falam muito sobre a visão do feminino. E eu realmente queria que a gente não terminasse o podcast, só terminou mais uma série, mas eu queria que você revisitasse os últimos episódios, que você ouvisse, que você refletisse, porque eu tenho certeza que não são apenas 40 minutos, 50 minutos, mas a gente precisa dedicar mais tempo de reflexão sobre isso, por serem pecados tão silenciosos, tão secretinhos, sabe? Ninguém comenta, ninguém fala muito sobre isso. E também, assim, se ao longo, né, das pessoas que estiverem assistindo, enfim, se alguém achar que tem outra fraqueza, alguma grande fraqueza feminina que... Fala pra gente, né? Fala pra gente, Quais né? criptonitas a gente não... Quais criptonitas aí a gente poderia ter abordado e, enfim, quem sabe seja a pauta pra próximos vídeos. E se você gostou dessa série, compartilha aí com a amiga. A gente quer saber a tua opinião e vamos distribuir essa mensagem para que outras pessoas também sejam alcançadas por ela. Amém. Vamos orar? Vamos sim. Quem ora? Eu oro. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és tudo o que nós precisamos, pela Tua graça abundante, Senhor. Nos perdoa, porque em mim e coloca dentro de nós, por meio do Teu Espírito Santo, que é aquele que revela a nossa necessidade de um Salvador e
de um Salvador, Senhor, porque nós precisamos reconhecer a nossa condição pecaminosa. É muito difícil nós vermos esses pecados ocultos da maledicência, da inveja, do controle, Senhor. Que nós possamos enxergar isso em nós, que nós possamos confessar isso, que nós possamos render isso a Ti, Senhor. Vem nos santificando, Pai, vem nos aperfeiçoando nessa caminhada, Deus. Que esse momento possa ter sido uma caminhada de esclarecimento, de incursão, de pecados que muitas vezes nós domesticávamos e nós não tínhamos a dimensão do impacto que eles tinham em nós, mas que nós possamos, Senhor, realmente entender a dimensão e o impacto que eles possuem, que nós possamos ser refeitas diante da Tua presença, Pai. Muito obrigada por esse momento e caminha conosco todos os dias. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.